O Davi, ele sempre foi manipulado por Jax e a partir dessa premissa, o Davi sempre gostou de Jax, porque o Jax sempre mostrou para ele um lado bom que não existia. A real é que o Davi sempre gostou muito de Jax e esse amor que ele sentia por Jax se intensificou ainda mais quando ele descobriu que o Jax é o seu pai biológico e que o Jax teve um caso com a Olivia e o Davi e a Yala é fruto desse caso que Jax teve com a Olivia e a Olivia acabou engravidando, enfim, e o Abel não poderia ser pai, porque Abel era estéril. Isso fez o Davi se aproximar cada vez mais de Jax. Davi já sentia uma admiração por Jax, isso acabou se intensificando cada vez mais, porém uma reviravolta muito grande acontecerá quando o Davi descobrir que o Jax matou o Abel e a Olivia. Isso deixará o Davi muito furioso, que perderá a cabeça e acabará matando o seu pai biológico. Pois é, o Davi mata o Jax após saber que ele matou o Abel. Quer entender melhor essa história e o motivo que levou o Jax a matar a Olivia? A gente sabe o motivo que levou o Jax a matar o Abel, mas a Olivia a gente não sabe. Quer entender? Assista o vídeo até o final. Mas antes tenho que pedir uma coisa a vocês. Deixa o like, se inscreva no canal e acione a notificação. Seu like, sua inscrição aqui é muito importante, assim como sua presença. Feito isso, vamos agora continuar o vídeo. Bom, gente, a gente sabe muito bem que o Davi tem um carinho muito grande por Jax, e isso fica bem notório para quem está acompanhando a novela. E isso acaba se intensificando mais, como eu acabei de citar no início do vídeo, quando ele descobre que o Jax é o pai, é o seu pai biológico. E o Davi começa a criar uma teoria de que era por isso que o Abel não gostava muito dele, porque o Samuel ele já tinha aceitado que o Samuel não era seu filho biológico, mas o Davi não. O Davi ele tratou com indiferença. O ponto é que ele pergunta para Jax se o Abel sabia que ele era o pai dele. Bom, se o Abel sabia que Jax era pai de Davi. Bom, o Jax disse que provavelmente não, porque o Abel não suportaria saber que ele era o pai de Davi e Yala. Ele não suportaria saber disso. Provavelmente o Abel não sabia desse fator. Só que a história começa a ganhar um contorno diferente, né? O Davi ele começa a perceber um padrão. Todas as mulheres que o Abel teve, o Jax de alguma forma se apaixonou. Ou seja, ele percebe que o Jax ele é completamente obcecado por Abel, pelo menos foi, já que o Abel morreu. É aí que ele inicia uma investigação por conta própria, pois ele teme que foi o Jax que matou o Abel para ficar com a presidência da Boaz. E ainda, provavelmente, ele matou a sua mãe porque a Olivia não queria ficar com ele. Tudo isso foi criando-se uma teoria na mente de Davi. Quando o Jax começou a se envolver com Filipa, ele entendeu que o Jax, além de ser obcecado pelo seu pai de criação, ele só pode ser uma pessoa doente. Enfim, e é bem capaz dele ter matado a Olivia também, já que a Olivia morreu em um acidente de carro. Enfim,
E aí depois ele começa a investigar e ele descobre que o carro que a Olivia estava dirigindo foi sabotado. Ele começa a investigar e ele vai até a polícia, ele conversa com alguns peritos que acaba confessando que o laudo que atestava que o carro foi sabotado foi ocultado porque o Jacques pagou um dinheiro muito grande para esse laudo ser ocultado. Bom, o ponto é que só pelo fato de o Jacques ter ocultado o laudo da perícia que atestava que o carro de Olivia foi sabotado, o Jacques foi o culpado por ter matado a sua própria mãe. Bom, motivo por ele ter feito isso, o Davi começa a teorizar que seria porque a Olivia não queria mais ele e ele não aguentou e acabou matando a Olivia. Enfim. E o Abel, ele começou a investigar e ele, como ele mexe em computador, ele é jovem, ele conseguiu recuperar a imagem da câmera de segurança que foi desligada. Ele consegue recuperar e ele vê o Jacques cortando o freio do carro de Abel. Então ele percebe que foi o Jacques que matou o Abel, ou seja, o Jacques matou o Abel e a sua mãe. O Davi é tomado pelo ódio e a fúria e vai tirar satisfação com o Jacques. E é nesse momento que o Jacques mostra sua verdadeira face e o Davi começa a brigar com ele e a briga se intensifica e o Davi acaba empurrando ele da janela. A trama não explica muito se vai ser um empurrão intencional ou se vai ser acidental. O fato é que o Davi acaba matando o Jacques, acidentalmente ou não. Bom, eu queria comentar, né? O motivo a gente já explicou, né? O Jacques queria Olivia e Olivia não queria ele, né? Será que ele vai fazer a mesma coisa com a Filipa? Ou pelo menos pretendia fazer a mesma coisa com a Filipa, porque agora não tem mais como, né? O Davi matou ele, mas será que ele pretendia fazer a mesma coisa? Mas é um padrão bem estranho, né? Ele odeia o Jacques, melhor, o Jacques odeia o Abel, mas ao mesmo tempo ele quer tudo do que é de Abel, ou seja, ele tem um ódio por Abel que não dá pra entender, né? Quando a gente tem ódio de uma pessoa, a gente não quer nem ficar perto dela, mas ele tinha um ódio, uma admiração, ele queria ser Abel, ele queria ter o talento de Abel, isso causou raiva nele, revolta nele, então por isso ele quis tudo que o Abel tinha, sempre quis, enfim, uma doença miserável que esse indivíduo tinha. Tchau, tchau, até o próximo vídeo.